O que é paleontologia? Bem, quando se fala de paleontologia, com certeza vem na cabeça das pessoas dinossauro. E por conta disso, paleontologia é uma ciência que é super midiática, porque ela traz grandes personagens aí que construíram a história natural. E dentre esses personagens, com certeza, os mais famosos são os dinossauros. Para a gente entender o que é uma ciência, um caminho interessante é buscar na própria etimologia da palavra. Então, paleontologia ela é constituída por palaios, que vem do grego, significa antigo, ontos, que significa organismo, e logo, que vem aí do estudo, conhecimento. Então, a paleontologia ela pode ser definida como o estudo dos organismos antigos ou dos organismos pretéritos. Nesse sentido, ela busca fornecer ferramentas, subsídios, condições para o entendimento desses organismos que ajudaram na construção da história natural. De forma bem geral, a biologia é dividida em duas grandes áreas, o que a gente chama de neontologia e de paleontologia. A neontologia busca entender os organismos atuais, que ainda existem, enquanto que a paleontologia ela vai se preocupar predominantemente com os organismos antigos. Mas isso não quer dizer que são duas caixas isoladas, porque a partir dos organismos atuais a gente pode ter pistas, pode ter informações que nos permitem entender qual que era aquele contexto dos organismos passados. A paleontologia ela enfrenta algumas dificuldades no seu desenvolvimento, e a principal dificuldade é a fragmentação da informação. Então é interessante notar que quando a gente pega um fóssil, por exemplo, de milhões de anos atrás, é óbvio que grande parte das informações acerca daquele fóssil já foi perdida. E assim a gente busca não estudar o fóssil em si, mas sim o seu contexto. Então a gente pode dizer que a paleontologia, de certa forma, é uma ciência de contextualização. Uma diferenciação importante aqui agora que pode ser interessante é a diferença entre paleontologia e arqueologia. Arqueologia, arqueos, vem de antigo também. Então, de certa forma, também é um estudo de organismos antigos. No entanto, a arqueologia ela é uma área que vai se preocupar principalmente com a linhagem humana, com os seres humanos, a sua cultura. E aí, nesse sentido, um cara que trabalha nessa área de arqueologia, muito provavelmente ele é um antropólogo, um historiador. Enquanto que os paleontólogos eles são predominantemente biólogos ou geólogos. E o trabalho do paleontólogo vai se dar a partir de fósseis. Fóssil é qualquer registro de vida antiga, e ele vai ser a ferramenta que vai nos possibilitar entender melhor esses organismos antigos. E quanto a definir o que é um fóssil e o que não é, existem basicamente três concepções ou três formas de definir. A gente pode definir um fóssil quanto à extinção de um organismo, quanto aos processos de preservação que aquela entidade passou, e também sobre a cronologia. Então nós temos aí três possíveis definições de fóssil: uma de extinção, uma de processo de preservação e uma que é cronológica. Bem, vamos falar de cada uma delas rapidamente. A primeira concepção aí sobre o que é um fóssil seria a da extinção, que considera que um material ele só é considerado fóssil se ele pertencer a uma espécie que já foi extinta, como por exemplo o dente de um tigre, dente de sabre. Esse organismo já foi extinto, a gente encontra esse dente, e aí como o tigre já foi extinto, nós consideramos que esse dente é um fóssil. No entanto, essa concepção, essa definição, ela não é muito usada, justamente porque pode acontecer de o último organismo daquela espécie ter morrido há 2 meses atrás, há 1 semana atrás, e aí não ter passado por nenhum processo, ser simplesmente ali um defunto. Então, nesse sentido, será que um defunto é um fóssil só porque é o último daquela espécie? Então, existe uma certa resistência a utilizar dessa definição. A segunda concepção, ou a segunda definição do que vem a ser um fóssil é uma definição cronológica. E ela não tem uma certa unanimidade, então acaba sendo um problema. Então, para que uma peça, um material seja considerado um fóssil, ele tem que ter uma idade mínima. E aí você faz essa datação e aí você considera, mas assim, qual que é essa idade mínima? Não tem uma unanimidade sobre isso, então não tem um protocolo que fale, não, tem que ser essa idade. E por isso acaba sendo um problema a partir dessa definição para definir ou não algo como fóssil. E aí como é que eu consigo datar? Existem basicamente 2 tipos de datação.
uma datação que a gente chama de absoluta e uma datação que a gente chama de relativa. Na datação absoluta, nós conseguimos saber a idade exata daquele material que a gente está trabalhando. A gente usa datação por radioisótopos, só que tem um problema, é que esse tipo de datação acaba destruindo aquele material. Então, se eu tenho uma peça ali muito pequena e tal, para eu saber a idade absoluta, provavelmente eu vou perder aquela peça, então acaba sendo um problema. Já a datação relativa, ela dá uma aproximação, então não me dá a idade exata daquele material que está na minha frente, mas me dá uma ideia, mais ou menos uma aproximação. Então a gente tem uma idade aproximada. Posteriormente aí eu faço um vídeo sobre esses processos de datação mesmo em si, mas é isso que é utilizado para definir se algo é um fóssil ou não, nessa concepção cronológica. E por fim nós temos a definição de fóssil a partir do processo de preservação. Então, ao longo do tempo, esses materiais que estão expostos ali na natureza, eles passam por processos de transformação. Eles se transformam em algo diferente do que eles são. Então, quando a gente olha essas coisas a partir dos processos em que aquela peça passou, nós temos muitas informações a tirar dali, como por exemplo o clima, sobre quanto tempo que está ali também praticamente, e essas coisas. Então a gente consegue fazer inferências que são muito importantes e trazem bastante informação observando aquele processo em que aquela peça se transformou ao longo do tempo. Então o que a gente pode concluir a partir disso sobre essa questão dos fósseis? Uma conclusão possível é que não existe uma definição correta ou errada sobre definir o que é fóssil e o que não é fóssil. Eu posso optar pelo critério que eu quiser, mas tendo ciência das limitações desse critério que eu adoto. Quando eu vou fazer um estudo, eu adoto o critério que eu quiser, mas eu tenho que deixar claro, eu tenho que evidenciar no meu estudo qual critério eu estou utilizando e mostrando também que eu estou ciente dessas limitações que vão decorrer acerca desse critério que eu estiver utilizando. Bem, então é isso, é uma pequena introdução, algumas questões e nós nos vemos por aí.